Atenção! Embora essa aula seja inserida no módulo iniciante, reconheço que o seu conteúdo é um pouco mais complexo e abrange conceitos mais avançados. Eu entendo que compreender essa aula é essencial para explorar todo o potencial do DaVinci Resolve e alcançar uma qualidade diferenciada na edição de vídeo. No entanto, é importante ressaltar que o conhecimento apresentado nessa aula não é fundamental para obter resultados satisfatórios nos seus projetos de edição. Os vídeos produzidos no canal Abraham, por exemplo, são totalmente possíveis sem o conhecimento desta aula. Minha intenção, ao incluir essa aula no módulo iniciante, foi fornecer a você uma visão mais abrangente das possibilidades do DaVinci Resolve desde o início. Eu reconheço que sua complexidade pode demandar um pouco mais de prática e compreensão dos conceitos básicos apresentados nas aulas anteriores. Portanto, sinta-se à vontade para explorar essa aula com atenção e experimentar as técnicas apresentadas, mas lembre-se que você poderá obter resultados satisfatórios mesmo sem dominar completamente esse conteúdo. Sendo assim, se achar que ainda não é o momento para aprender esses conceitos, sinta-se à vontade para pular essa aula e ir direto para a aula Dicas de Ouro, e volte aqui quando se sentir mais preparado ou preparada para absorver esses conhecimentos. Dito isso, tenha uma boa aula! Bom, aula rápida aqui. Agora que você entendeu como a roda de cores funciona, vamos para as curvas. O painel Curves, ou curvas em português, é uma poderosa ferramenta de correção e está presente em praticamente todos os softwares de edição, tanto de imagem quanto de vídeo. E ele oferece um nível de controle e precisão sobre o ajuste tonal e de cor de uma imagem. Enquanto o painel Color Hues, que estávamos trabalhando agora há pouco, oferece uma abordagem mais ampla e simplificada para ajustes primários. Esse painel aqui permite um refinamento mais detalhado e personalizado. E uma das principais vantagens do painel Curves é a sua flexibilidade e precisão. Com as curvas, você pode ajustar seletivamente áreas específicas da imagem, corrigir problemas de exposição, ajustar o contraste, criar efeitos de estilos e muito mais. E as curvas permitem que você crie ajustes sutis ou dramáticos, dependendo da sua visão criativa e do estilo desejado para o seu vídeo. Porém, o painel Curves é uma ferramenta um pouco mais avançada e requer um pouco de prática para dominar completamente. No entanto, uma vez que você compreenda os conceitos básicos e explore suas possibilidades, você poderá alcançar resultados impressionantes na correção de cor e criação de estilos visuais únicos. Então, não se assuste com esse painel, porque eu entendo que ele pode ser um pouco confuso à primeira vista. Dito isso, vamos lá! Eu vou usar essa escala aqui, indo do preto absoluto para o branco absoluto, para que você consiga enxergar melhor como funciona a ferramenta Curves. Esse tipo de curva mapeia o valor de luminância de entrada para a luminância de saída. Em resumo, se você quer trabalhar com valores mais escuros da imagem, você vai utilizar os pontos na área esquerda da curva. Se quer trabalhar com valores médios, vai utilizar os pontos no meio da curva. E valores altos, os pontos mais à direita da curva. Vou te mostrar na prática isso aqui. Olha o que acontece se eu pegar esse ponto da esquerda e subir ele. Estou aumentando, deixando mais claros os tons pretos. E se eu arrastar para a direita, estou diminuindo e deixando eles mais escuros. Agora, se eu pegar esse ponto da direita e arrastar ele para a esquerda, estou aumentando mais ainda os tons altos, deixando ainda mais claro as partes claras da imagem. E se eu descer com esse ponto, estou diminuindo os tons claros, deixando mais escuro. E os tons médios? Como que eu mexo neles? Lembra que eu disse que você tem mais precisão com as curvas? Pois é, você consegue criar outros pontos nessa linha e movimentá-los. Vou criar um aqui no meio para representar os tons médios. Aí, se eu subir esse ponto, estou deixando a área intermediária da imagem mais clara. E se eu descer, estou deixando mais escura. E aqui no DaVinci Resolve, podemos utilizar o Qualifier para adicionar um ponto com base na região da imagem que escolher. Para isso, selecionamos aqui o Qualifier, que é aquele conta-gotas, e clicamos em algum ponto da imagem no Viewer. Olha lá no Scope, que à medida que eu passo o mouse no Viewer, eu tenho um feedback imediato dos pontos de luminância. Aí, eu posso clicar em algumas áreas aqui no Viewer e ir marcando na curva esses pontos selecionados. Aí que vem a precisão que eu citei. Eu posso modificar cada ponto aqui, me permitindo alterar uma determinada área de luminância se eu quiser. Diferente do Color Hues, que se eu mexer nos discos de uma área, por exemplo aqui no Lift, eu acabo aumentando ou diminuindo de forma geral as áreas escuras da imagem. Olha lá no Scope. Já no painel Curves, eu posso criar vários pontos aqui nas partes escuras e alterar com mais precisão uma área específica. Entendeu? Agora,
Vamos para uma daquelas imagens que estávamos trabalhando para aplicar uma correção utilizando as curvas. E você não precisa utilizar do Color Hues para fazer correções primárias. Cada pessoa tem uma preferência. Então, vamos gerar um contraste aqui na nossa imagem. Para isso, vou deixar mais escuro as partes escuras da imagem e aumentar as partes claras. E como eu tenho uma flexibilidade maior nas curvas, eu posso escolher o ponto onde vou selecionar o gama, que são os tons médios. Seria como se eu estivesse utilizando aquele pivô que eu mostrei anteriormente. Vou colocar um ponto aqui e deixar mais escuro. E você também pode escolher trabalhar com cada canal de cor separadamente, clicando aqui, escolhendo entre vermelho, verde, azul ou a luminância. E clicando aqui no link, você trabalha com todos ao mesmo tempo. Exemplo, se eu quiser alterar o vermelho dos tons médios, eu seleciono o vermelho aqui no RGB, crio um ponto aqui no meio da curva e mexo nele. Ou, se eu quiser alterar os tons claros, crio um ponto aqui em cima e mexo nele. Aí, se eu quiser deletar esse ponto que eu criei, só segurar Ctrl e clicar no ponto. Agora, para finalizar, eu vou te mostrar mais 3 opções aqui nesse painel que eu acho muito interessante. Uma delas é esse Hue por Hue, ou matiz por matiz e pigmento por pigmento. Isso permite ajustar as relações de cores entre diferentes matizes da imagem. Ao selecionar essa opção, você pode escolher um matiz específico e ajustar a sua relação com outros matizes na imagem. Por exemplo, se você deseja alterar a tonalidade do matiz verde nas folhas aqui das árvores para que ela se aproxime do amarelo ou fique com um verde mais intenso. Você pode selecionar a matiz verde na opção Hue por Hue, fazendo isso com conta-gotas ou manualmente criando pontos aqui. E mover o ponto de controle correspondente, alterando sua posição na escala de matizes. Isso afetará a forma como o matiz verde se relaciona com outros matizes na imagem, permitindo que você faça ajustes precisos de cores. Temos também uma outra curva, que é o Hue por saturação, ou matiz por saturação, que permite ajustar a saturação de cores específicas na imagem com base em seus matizes. Essa opção é útil quando você deseja ter um controle mais preciso sobre a saturação de cores em áreas específicas da cena. Novamente, posso fazer os mesmos ajustes para selecionar as cores representadas pela vegetação da imagem e diminuir a saturação delas, dando mais destaque para as pessoas que estão correndo, ou aumentar a saturação e deixando ainda mais vívida a imagem. E por fim, temos o Hue por luminância, ou matiz por luminância. Isso permite ajustar a luminosidade ou o brilho das cores com base em seus matizes. Essa opção é útil para controlar a aparência e contraste das cores individuais na imagem. Ao selecionar a opção Hue por luminância, você pode escolher um matiz específico e ajustar a luminosidade correspondente a esse matiz. Isso significa que você pode aumentar ou diminuir o brilho das cores selecionadas sem afetar outras cores presentes na cena. E eu disse por fim, porque eu não vou te explicar aqui as outras curvas para não te sobrecarregar. Acredito que, sabendo essas, você já consegue dominar bem a ferramenta Curves e desenvolver trabalhos interessantes. Quando eu aprofundar mais na página Color, eu explico as outras opções. Então é isso. Encerro essa aula por aqui e te vejo na próxima aula, onde darei algumas dicas simples, mas que fazem muita diferença na qualidade final do seu trabalho. Te vejo lá.